No coração da Inglaterra medieval, em um vilarejo pacato chamado Woolpit, um dos mistérios mais intrigantes da história começou a se desenrolar. Era o século XII, uma época de lendas, crenças supersticiosas e o desconhecido. O campo estava em plena atividade quando os aldeões se depararam com algo que jamais poderiam explicar. Duas crianças apareceram misteriosamente à beira de um campo, em meio às fossas cavadas para capturar lobos. Elas não eram como as outras. Suas roupas tinham um tecido estranho e, ainda mais intrigante, suas peles eram de um verde profundo. As crianças, um menino e uma menina, pareciam confusas e desorientadas. Não falavam a língua dos aldeões e sua aparência incomum logo chamou a atenção. Assustados e intrigados, os habitantes de Woolpit tentaram se comunicar com as crianças, mas tudo o que ouviam eram palavras em um idioma que ninguém conseguia reconhecer. Onde elas teriam surgido? Quem eram? Como vieram parar ali? O início do mistério. As crianças foram levadas à casa de Sir Richard de Calne, um nobre local, onde tentaram oferecer-lhes comida. Estranhamente, elas recusavam tudo o que era oferecido, como se nunca tivessem visto pão, carne ou vegetais antes. Parecia que o único alimento que reconheciam eram feijões crus, que devoravam com voracidade. Durante semanas, os aldeões se perguntaram de onde essas misteriosas crianças poderiam ter vindo, mas nenhuma resposta era clara. Conforme o tempo passava, as crianças começaram a se adaptar ao novo ambiente. Aos poucos, perderam a coloração verde de suas peles e começaram a comer outros tipos de comida. A menina, em particular, aprendeu o inglês, e é então que a verdadeira curiosidade começa. O que ela revelou ao longo dos próximos meses apenas aprofundou o mistério. O testemunho da menina. Quando finalmente conseguiu se expressar, a menina contou uma história que desafiava a compreensão. Ela afirmou que ela e o irmão vieram de um lugar chamado Terra de São Martinho. Era um lugar onde o sol nunca brilhava como em Woolpit. Ao contrário, a luz era sempre tênue, como um crepúsculo constante. Lá, todos tinham a pele verde e eles viviam em um ambiente subterrâneo, isolado do mundo exterior. Ela também explicou como chegaram a Woolpit. Segundo seu relato, eles estavam cuidando do rebanho do pai quando ouviram um som estranho, como o eco de um sino. Seguindo o som, eles encontraram uma caverna. Curiosos, entraram e começaram a caminhar até emergirem no mundo dos aldeões de Woolpit. Mas, de repente, ficaram cegos pelo sol e acabaram capturados. As teorias. O relato das crianças verdes de Woolpit ecoou por séculos e despertou a imaginação de gerações. Os estudiosos medievais tentaram dar sentido ao mistério, mas até hoje não há uma explicação definitiva. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias para explicar quem ou o que essas crianças poderiam ser. Uma das teorias mais populares é que as crianças vieram de uma colônia subterrânea, talvez uma caverna onde viviam isoladas, o que explicaria sua pele verde, talvez resultado de uma dieta deficiente, como falta de ferro, causando uma condição chamada clorose. Mas isso não explica a misteriosa Terra de São Martinho, nem a ausência de luz solar mencionada pela menina. Outra teoria é que as crianças poderiam ter sido descendentes de refugiados flamengos que fugiram da guerra civil na Inglaterra naquela época. Talvez a cor verde fosse causada por alguma doença ou efeito da má nutrição em sua jornada. No entanto, essa explicação ainda deixa em aberto várias perguntas, como a língua estranha que falavam e as circunstâncias peculiares de seu aparecimento. Por outro lado, há aqueles que preferem teorias mais sobrenaturais.
Alguns acreditam que as crianças poderiam ter vindo de outra dimensão, um mundo paralelo ao nosso, onde as leis da física e da biologia são diferentes. Essa explicação, apesar de fantasiosa, alimenta a imaginação daqueles que buscam algo além do natural para justificar o inexplicável, o destino das crianças. Infelizmente, o final dessa história é tão enigmático quanto o seu início. O menino, frágil e debilitado, não sobreviveu por muito tempo e faleceu pouco tempo depois de chegar a Woolpit. Já a menina, por outro lado, cresceu, se adaptou ao modo de vida inglês e, eventualmente, se casou. O nome dela é mencionado nos registros locais como Agnes, mas, além disso, pouco se sabe sobre o que aconteceu com ela. As crianças verdes de Woolpit continuam a fascinar estudiosos e curiosos até os dias de hoje. O que realmente aconteceu naquela tarde no século XII? Seriam vítimas de uma tragédia desconhecida ou viajantes de uma realidade paralela? O legado do mistério. Apesar dos séculos que se passaram, o mistério das crianças verdes permanece sem solução. Woolpit, o pequeno vilarejo que ainda existe até hoje, se tornou um ponto de curiosidade e turismo, com muitos atraídos pelo mito. As lendas, no entanto, nunca são simples, e as perguntas continuam a circular. Elas eram realmente de uma terra subterrânea ou de um outro mundo? A história das crianças verdes de Woolpit nos lembra de que o mundo está cheio de mistérios que talvez nunca possamos resolver completamente. Nos faz refletir sobre as fronteiras entre o possível e o impossível, o real e o imaginário. Afinal, algumas histórias são contadas não para serem resolvidas, mas para manter viva a chama da curiosidade. Você sabia que o nosso mundo está cheio de mistérios que ainda não foram desvendados? Aqui no canal Mistérios Desconhecidos, vamos explorar as histórias mais intrigantes, teorias conspiratórias e eventos inexplicáveis que continuam a fascinar e desafiar nossa compreensão. Se você curte mergulhar em temas como o Experimento Filadélfia, o Triângulo das Bermudas, civilizações perdidas e muitos outros enigmas, está no lugar certo. Então, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar e fique à frente no conhecimento desses mistérios que deixam todos curiosos. Quer fazer parte dessa jornada? Comente aqui embaixo suas teorias, suas sugestões de temas ou qualquer outro mistério que você gostaria de ver em nosso canal. Prepare-se para desvendar o desconhecido com a gente. Esse é o Mistérios Desconhecidos e aqui o enigma nunca acaba.